Educa TV apresenta Entre Elas. Olá, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo a mais um episódio do nosso videocast aqui da Educa TV, o Entre Elas. E você sabe, esse é um espaço de diálogo, reflexão, para a gente aprender junto e compartilhar ideias sobre o mundo das mulheres e os nossos desafios. Mas você que é homem, assista também, porque eu tenho certeza que tem muita coisa para você aprender. E hoje a gente vai falar sobre mercado de trabalho, por isso eu tenho duas convidadas muito especiais. Mas antes eu quero te fazer uma pergunta. Você sabia que apenas 29% dos cargos de liderança nas indústrias do Brasil são ocupados por mulheres? Muito pouco, né? E embora sejamos maioria, inclusive da população, nós mulheres ainda somos minoria nos espaços de decisão e de poder. E por isso que o nosso papo de hoje é tão importante, porque eu vou falar com duas mulheres que entendem e são pioneiras nesse assunto. Eu vou falar com a Sandra Nali, que é empresária e idealizadora da Escola de Mecânico de Campinas. Do Mecânico de Campinas. Seja bem-vinda, Sandra. Obrigada pela presença. Obrigada pelo convite. Prazer estar aqui podendo falar com mais mulheres. Muito bom. E também com a Laís Chedi, que é empreendedora, publicitária, mentora de negócios e é idealizadora e fundadora do Like a Mom. Muito obrigada pela participação. Bem-vinda, Laís. Obrigada, muito feliz de estar aqui com vocês hoje. E eu queria, embora já tenha aqui dado as primeiras informações sobre vocês, que vocês falassem um pouquinho mais sobre a carreira e trajetória de vocês nessa nossa primeira pergunta, para as pessoas conhecerem vocês também. Quer começar, Laís? Começo. Eu sou publicitária e eu venho do mundo das grandes empresas, sempre muito feliz pelo que eu fazia, gostando muito do meu trabalho. Só que justamente em alguma coisa que acontecia ali que me incomodava um pouco. Em algumas mulheres que eu via isso, eu tô falando o quê? De uns 10 anos atrás, o cenário era diferente, o momento era diferente, mas é uma pauta tão relevante que é. Eu olhava especialmente a maternidade. Eu olhava as mulheres que trabalhavam comigo e eu falava, gente, será que ela realmente está realizada? Porque eu sinto que às vezes tem um incômodo, especialmente quando o filho fica doente, sabe? Aquele sentimento de, poxa, mas peraí. Por que ela não vem, ela faz o que ela precisa fazer no trabalho e ela vai para casa dela com presença para o filho? Porque eu percebia que ela nem podia ir embora, ela precisava ficar ali, só que ela não estava presente, ela não performava, ela ficava o dia inteiro só batendo o cartão, mas ela estava, na verdade, super preocupada com o filho que estava em casa, administrando toda a rede de apoio. Eu falava, gente, mas essa conta não fecha, ela não está performando nada e ela também não está se sentindo realizada. Como que a gente faz isso? Será que se ela não fosse para casa, ela cuidasse do filho dela com presença, fosse mãe ali naquele momento? Claro, a gente tem as responsabilidades, né? Você faz o que é preciso fazer, mas ela vai para casa, dá aquela atenção para o filho. No dia seguinte, ela não vai entregar muito mais para o trabalho dela, com mais presença e mais tranquila? Então, essa conta, para mim, nunca fechou. E não por acaso, a maternidade é o principal fator que leva uma mulher no Brasil a empreender. Porque a gente ainda tem essa discrepância, assim, dessa dinâmica da mulher heroína, que dá conta de tudo, e de um formato de trabalho bem engessadinho. Da pandemia para cá, as coisas ficaram um pouco mais latentes. E nesse meu processo todo, uns 10 anos atrás, quando eu virei a chave do CLT para o CNPJ, eu comecei a me conectar muito com mulheres que justamente vivenciavam essas dores. Porque por trás de uma mulher que tem o seu próprio negócio, tem uma história de dor. Ela, ou justamente no retorno da licença maternidade, teve um desencontro e ou ela foi desligada ou ela pediu para ser desligada, ou ela vivenciou uma doença. Muitos casos de mulheres, depois de vivenciar uma doença, recalcularam a rota, falaram, não é mais isso que eu quero para minha vida, a busca pelo propósito, ou ela herdou um negócio, ou o negócio, às vezes, o marido, alguém da família tem um trabalho, ela vai se conectando mais, ela vai querendo assumir mais esse papel. E ao longo desse caminho também, a gente foi entendendo que, poxa, as grandes empresas estão entendendo que precisam mudar o jogo da forma de olhar para a mulher, para suas colaboradoras. Então, a gente também está vendo um caminho em que mulheres encontrando sua realização no CLT e as empresas cada vez mais atentas a, poxa, então como que a gente cria um ambiente saudável para essas mulheres? Então, até então, a minha narrativa ela era muito para o caminho do CNPJ, onde vem essa realização da mulher. E agora a gente está conseguindo envolver as empresas que estão dispostas a trazer o intraempreendedorismo, né, que a gente chama, onde essa mulher, ela de fato consegue se sentir realizada.
Hoje nós temos um ecossistema de negócio para mulheres, nós envolvemos a mulher na busca da sua realização pessoal, profissional, afinal de contas nós somos uma só. E a gente vem num momento também que a gente tem uma diferença geracional, essa nova geração, e quem tem o seu próprio negócio, imagino que visualiza bem essas dores, do como é desafiador contratar, e essa nova geração está comprometida com o trabalho. Então, vem uma busca também. Como que a gente tem um ambiente de trabalho saudável, onde a gente consegue trazer um comprometimento das pessoas, onde elas realmente estão comprometidas e conectadas a esse propósito, que elas queiram estar aqui e, claro, comprometidas e performem, né? Porque todo trabalho tem seu ponto positivo e negativo, e a gente quer mais é que o trabalho, que é uma parte tão importante quem essa mulher seja um lugar onde ela possa ser ela mesma, onde ela se entregue e que seja bom para todo mundo. Muito bem. E você, Sandra? Fala um pouquinho de você. Bom, minha história é um pouquinho diferente da Laís, né? Mas eu comecei a trabalhar também aos 14 anos de idade por uma questão de uma necessidade familiar e, coincidentemente, ou não foi uma coincidência, né? Eu comecei a trabalhar, meu primeiro trabalho foi num centro automotivo, então eu acabei fazendo carreira, embora não pareça, viu? Mas eu já fui mecânica, hoje eu atuo menos com a mão na graxa, eu ensino mais do que atuo com a mão na graxa, mas eu comecei a trabalhar numa oficina muito jovem, obviamente, e acabei fazendo carreira nessa empresa. E aí, quando eu vim para Campinas, né, gerenciar algumas oficinas mecânicas aqui da região, essa empresa no qual eu trabalhei, eles me custearam os meus estudos e, de alguma forma, eu queria devolver isso para a sociedade. E aí eu comecei a fazer um trabalho dentro da Fundação Casa, né, do presídio, um trabalho voluntário. E aí eu percebi que se eu levasse um pouco do conhecimento da mecânica para aqueles jovens, eu talvez conseguisse resgatar alguns, né? E naquela época eu confesso que eu fui até um pouco inocente, assim, que você acha que você vai ministrar um curso de mecânica para 100 jovens e você vai recuperar 50. E essa não é uma realidade. Mas vale que alguns, de fato, a gente consegue direcionar para uma outra realidade. E aí, quando nasceu a Escola do Mecânico, então, eu costumo dizer que a Escola do Mecânico nasceu através de um projeto social. Hoje nós somos um negócio de impacto social. A gente visa não só capacitar as pessoas, mas sim gerar mais emprego e renda através da educação acessível. Então, no final do dia, é isso que nós fazemos. E aí foi muito difícil, né? Falando um pouco de trajetória, acho que quando você traz na tua fala, eu me reconheço um pouco, que como é difícil conciliar as duas coisas, e mais difícil ainda é quando você entra num universo totalmente dominado pelos homens. O segmento automotivo ainda é predominantemente masculino, né? E eu comecei há 20 e poucos anos atrás, então imagina. Nossa, pior ainda. Pior ainda. Não se falava em empoderamento feminino, pôr da mulher dentro desses ambientes e tal. Então, de fato, eu tive que romper algumas barreiras para poder estar aqui falando com vocês, né? E hoje eu estou à frente da Escola do Mecânico, a gente tem 42 unidades espalhadas aí pelo Brasil. A gente atende tanto homens quanto mulheres. E o nosso objetivo central é gerar mais emprego e renda através disso que a gente faz. E ao longo dos anos a gente vem fazendo um trabalho muito forte, direcionado para as mulheres. No ano passado a gente conseguiu atingir a marca de 10% do total de alunos formados. As vagas já foram para elas, que é um baita avanço. Porque eu me lembro quando eu comecei em 2011, a Escola do Mecânico, fui matricular a primeira menina em 2014. Uau. Então agora a gente percebe aí, após 10 anos, o quanto a gente conseguiu evoluir. Embora seja um número ainda pequeno, mas eu diria que é um baita de um avanço. Sem dúvida. E eu, toda vez que eu ouço a sua história, já vi a sua história em alguns lugares, eu sempre fico muito curiosa, né? Claro que a gente imagina e sabe desses desafios, porque eu, vou ser muito honesta, não gosto nem de ir na oficina mecânica, porque eu já sinto ainda, né? De fato, é um ambiente masculino, inclusive quando você é consumidora, né? Eu não me sinto ainda acolhida e respeitada na maioria desses lugares, né? E hoje, claro que deve ter sido mais difícil, mas você acha que por conta da sua história, das pessoas te conhecerem, saberem tudo o que você faz, você já é mais respeitada ou, pelo contrário, você é mais desafiada pelos homens do seu mercado? O que você sente? Eu acho que, assim, a gente vem ao longo dos anos fazendo um grande movimento, né? Eu sinto hoje que existe um respeito maior. Eu acho que alguns anos atrás era bem diferente. Eu me lembro, assim, que nos primeiros anos em que a Escola do Mecânico começou a crescer,
eu comecei a fazer algumas alianças, algumas parcerias com algumas indústrias e tal do segmento automotivo. E é incrível o que eu vou dizer, né? Hoje isso já não acontece mais, ainda bem, mas eu sempre levava algum colaborador meu junto, homem, porque a palavra sempre era direcionada a ele, mesmo com todo o histórico de ter fundado a Escola do Mecânico, sempre era importante eu ter na mesa junto comigo um homem, assim. Hoje isso já não acontece mais, né? A gente acaba percebendo um certo respeito e tal, uma inclusão. Isso, claro que o preconceito ainda não está isento. Eu sinto que em alguns lugares eu ainda preciso me provar para que alguns projetos sejam aceitos. Infelizmente, mas eu acho que nós já tivemos um grande avanço. E você, Laís, me fala, você acha que a gente avançou? E aí eu quero puxar para o seu lado um pouquinho também da história da maternidade, né? O que você disse é muito impactante para quem tem filho, né? E sabe como é difícil a gente sair de casa para trabalhar, mesmo com uma criança doente. E eu percebo ainda que a sociedade onde a gente vive hoje, né? Ela ainda não entendeu a criação dos filhos, a importância da criação dos filhos. E eu tô falando isso de um lugar que a gente sabe que essa criação precisa ser compartilhada entre os pais, né? Entre o casal, ou né, o companheiro, companheira, enfim, na forma da família. Mas a gente sabe que a maternidade ainda é sobrecarregada, infelizmente, né? Normalmente é para a mulher, num casal, né, onde há um homem e uma mulher, que ainda há uma sobrecarga de trabalho nas mulheres, mas que é um trabalho que é invisível, né? Que as pessoas ainda não entendem da importância disso. Como é que você enxerga isso? Queria te ouvir. Eu vejo, sim, um avanço. Já estão entendendo que os pais que trocam fraldas, eles não são super-heróis, eles são pais. Apenas. Ele foi lavar uma louça, uau, que marido. Não, ele é uma pessoa que mora naquela casa, ele tem um papel ali. Que bom que nós estamos trazendo tudo isso. Eu sinto, sim, um avanço. Os homens, eles estão entendendo um pouco mais. Eu sinto também um movimento onde esse empoderamento das mulheres já está sendo bem visto. A gente precisa ainda avançar um tanto na questão da sensibilização dos homens. A gente tem até um documentário fantástico que recomendo para quem ainda não assistiu, que se chama O Silêncio dos Homens. Assim como é necessário falarmos sobre a força dessa menina que cresceu com tantas crenças limitantes sobre, né, aqueles rótulos da menininha. E ela, uma vez que cresce, ela precisa aprender a ser essa mulherona toda. A gente tem aquele homem também, que era um menino, que ele cresceu num ambiente onde ele seja homem, né? E quando ele cresce, ele precisa entender que tudo bem, ele pode ser frágil, ele pode ser sensível. E isso é extremamente importante a gente trazer num lugar onde a gente vai para o ambiente de trabalho, onde a gente vai para um relacionamento de um casal. E aí a minha pergunta é, ainda acontece nas empresas, numa entrevista de trabalho, de se perguntar para as mulheres sobre os filhos? E para os homens se pergunta? Em algumas eu vejo que sim, nós já tivemos uma grande evolução. Em outras a gente ainda está num processo. Mas o que eu entendo, nós estamos indo para uma boa direção. As pessoas já estão começando a entender que é importante. Talvez ainda não saibam como fazer isso nas suas próprias empresas. Ou cada um trazer isso para a sua própria carreira. Mas a gente está indo para um lugar certo. E claro, eu me relaciono numa bolha de privilégio da classe média. Daqui da região de Campinas e tudo mais. Então, eu tô falando de pessoas que têm acesso à rede de apoio, têm acesso à informação. Então, mas quando a gente começa a sair aqui dessa bolha, onde são pessoas que estão muito, muito antenadas e no estudo e tudo mais, é ainda mais desafiador, né? Mas eu acho que isso faz parte do estrutural da sociedade. Eu entendo que a gente está indo para a direção certa. As boas discussões como essa, nós estarmos aqui hoje discutindo sobre tudo isso, já é muito rico. É justamente o que a gente está fazendo aqui, é o que a gente precisa ter cada vez mais. E quando você traz isso, é muito importante lembrar mesmo, né? Que quando a gente fala sobre mercado de trabalho, e a gente fala de uma posição de privilégio, né? Existe a grande maioria das mulheres do país não estão nessa faixa, né? Elas são mulheres que
boa parte são mães solos, que não têm rede de apoio, que moram afastadas dos seus trabalhos, que dependem de transporte público, dependem dos serviços públicos. E aí o mercado de trabalho é ainda mais cruel, né? Porque não reconhece essa necessidade da mulher ser mãe também, né? Não reconhece a importância desse papel. Isso me indigna, porque eu falo assim, né? Como é importante a gente entender o quanto criar, né, uma pessoa, né, homens e mulheres, quanto a criação de uma pessoa é importante e ainda não é reconhecido como deveria, né? Porque se uma sociedade reconhece essa importância desse papel, tudo muda, né? O serviço público muda, a escola muda, o mercado de trabalho muda. Então, de fato, a gente está se movimentando e estar se movimentando é muito importante, inclusive para que a sociedade seja mais justa para todo mundo, né? Com certeza. E acho que até na linha que vocês duas trouxeram, né, eu vejo que se fala muito, eu falo muito sobre isso na empresa, assim, nas reuniões que eu faço com os colaboradores, porque a gente começa a falar, tá, mas existe um machismo no segmento automotivo e tal, e a gente acaba responsabilizando muitos homens. E, na verdade, nós estamos falando de um modelo cultural. Sim. E o modelo cultural, ele não se muda em 10 anos. São algumas décadas para a gente evoluir enquanto cultura, né? E aí, isso tudo transita pela educação que a gente está dando para os nossos filhos agora, né? Como é que a gente está criando essas crianças? Porque, na verdade, o machismo ele é do homem ou da mulher, mas é o como a gente coloca essa nova cultura nos pequenininhos, porque daqui a 10, 15, 20 anos são eles que vão moldar a cultura do nosso futuro, né? Então eu sempre trago essa pauta para a gente discutir, assim, como é que a gente está criando nossas crianças? Porque se a gente está restringindo a menina de alguma coisa e proporcionando para o menino outras coisas, significa dizer que nós estamos só alimentando o modelo cultural já existente. Como é que a gente rompe essa barreira, né? A gente precisa quebrar esses paradigmas e quebrar tudo isso, desconstruir, né? Essa palavra, ela é muito usada, mas é isso. Eu sou mãe de 2 meninos e eu sei o quanto é puxado, porque, né, as crianças, elas são formadas, claro, dentro do lar, né, o mais importante, mas também pelos estímulos externos, Sim. né? Os amigos, eu tenho um menino de 16 anos, os amigos são muito mais importantes do que eu nesse momento da vida. Então, é uma batalha, mas é isso, né? Tá na nossa mão mesmo, olhar para isso, mudar isso e ajudar a mudar, né, com as pessoas que estão ao nosso lado. Vamos para uma pergunta das ruas, que a gente, nessa temporada do Entre Elas, a gente também está indo para as ruas de Campinas, para perguntar para as pessoas se elas têm dúvidas sobre o tema que está sendo discutido. Então, eu vou soltar a primeira pergunta. Oi, meu nome é Stephanie e eu gostaria de saber qual que é a maior dificuldade que as mulheres enfrentam no mercado de trabalho, no dia a dia e tudo mais. Então, a Stephanie quer saber das dificuldades do dia a dia no mercado de trabalho. O que você acha, Sandra? Quais são as principais? Bom, as principais dificuldades, acho que essa diferença mesmo para algumas funções entre homem e mulher, né, assim. Mas eu também tenho um recado para dar para a Stephanie, que é muito importante que a mulher, ela estude muito o que ela queira, que ela se sobressaia, que ela busque informação. Hoje a gente tem muito acesso à informação para que o conhecimento seja igualado. E assim ela terá vantagens competitivas iguais aos dos homens, pelo menos no conhecimento que depende dela, né? É isso, assim. E você, Laís? Eu sinto que tem um externo, sim. E a gente também tem um interno que vem muito dessa mulher, às vezes, precisar ter um pouco a mais para ela poder se igualar. Tem uma pesquisa feita alguns anos atrás, eu lembrei dela aqui agora, a Sandra falando. Eles acompanharam meninos e meninas que entraram ao mesmo tempo na empresa. E depois, como que vai, esse menino, né, esse homem, ele vai avançando na carreira até chegar num cargo de gestão e essa menina vai ficando aqui. E eu lembrei disso, que o que eles identificaram? Quando tinha uma oportunidade, um novo cargo, uma nova oportunidade, o homem, mesmo que ele não tivesse, ele tiver metade dos requisitos da vaga, ele vai. E a mulher, ela precisa sempre ter o a mais para ela poder se candidatar. Então, eu acho que também a gente precisa validar um pouco mais tudo que a gente faz, tudo que a gente é, né? Então, justamente esse caminho do autoconhecimento eu acho muito importante. E outra coisa que eu também diria
como para superar esses desafios encontrados, tanto no externo quanto no interno, se unir a outras mulheres, como isso é importante, é o que a gente chama, né, de sororidade. Estar entre mulheres, a gente se unir, a gente se apoiar. Isso que tinha antigamente, de às vezes a nossa competidora maior ser uma mulher, não tem mais isso hoje em dia. Mulheres apoiam mulheres, então... nos desafios encontrados é muito importante você estar entre mulheres. Você tem uma rede de apoio nesse sentido. Como é que funciona esse trabalho de vocês? Nós temos um ecossistema de negócio para mulheres. Atualmente, a maioria delas são empreendedoras, cada uma tem o seu próprio negócio, e a gente agora também está expandindo para receber cada vez mais mulheres que estão no CLT, justamente para a gente se apoiar. Então, a gente faz rodas de negócios, a gente tem encontros, a gente tem um marketplace, que é uma vitrine, onde você pode encontrar uma mulher, prestigiar uma mulher que tem o seu próprio negócio. A gente se apoia, a gente tem um grupo de trocas, a gente chama isso de benchmarking, onde eu vou fazer uma troca. Gente, estou com uma dificuldade, vocês já passaram por essa situação? Como que vocês fazem? Ou também no âmbito pessoal, porque é justamente isso, para conseguir trabalhar, eu preciso organizar minha vida, né? Sim. Tô com uma dificuldade com os meus filhos, com a minha dinâmica de casa. Gente, outro ponto que eu lembrei aqui agora que acontece com as mulheres, né? As mulheres menstruam. Nós somos cíclicas. Talvez todo mês você queira desistir do seu trabalho, do que você está realizando, do que você está desenvolvendo. E calma, é só hormonal. Espera passar uns dias. Então, acompanhar o ciclo menstrual, isso também é importante. A gente se ajudar nisso tudo. Eu tenho conversado também com muitas mulheres 40 a mais sobre o processo de um outro momento de hormônios. Então, por isso que é tão importante a gente se conhecer e a gente estar entre mulheres, a gente trocar e falar de uma forma aberta, sabe? Gente, ninguém ser melhor, querer ser melhor do que ninguém. A gente trocar. Estou com uma dificuldade assim. Quando você tem essa humildade de falar onde você está com dificuldade, você começa a aceitar ajuda. Porque eu acho que também vem uma dificuldade das mulheres de aceitar ajuda, né? Essa mulher, ela tá meio acostumada a fazer tudo por ela mesma. Aceitar ajuda. Ninguém vai fazer do jeito que você faria. Mas talvez um outro jeito, uma nova forma, possa ser boa também de um outro jeito, né? Mas mais uma vez, a gente passa por isso porque nós somos ensinadas a dar conta, né? Ao mesmo tempo que nós somos chamadas muito erroneamente de sexo frágil, ao mesmo tempo, nós somos ensinadas que nós temos que dar conta de tudo. Né? E é por isso que nós estamos também tão sobrecarregadas, né? O trabalho do cuidado é sempre da mulher, né? Quem é que cuida mesmo da sogra doente, ou cuida do tio doente, cuida do filho doente, tem um idoso na família, quem é que está cuidando? Tem uma pessoa com deficiência, quem é que está cuidando? Normalmente são as mulheres, né? Então, a gente realmente aprendeu, a gente tem que sair desse lugar também de fazer tudo sozinha, né? Porque fomos ensinadas assim. E nesse sentido também é muito importante ter um ambiente de acolhimento que seja mais propício, né? Então, quando eu olho para a Sandra, por exemplo, né? Num mercado tão masculino, eu fico imaginando, né? Por exemplo, de meninas que queiram trabalhar nisso, quando olham e existe você, né? Existe uma mulher nesse mercado, o quanto esse ambiente se torna menos desafiador, menos temeroso, e ela diz, eu posso, né? Eu posso chegar lá. Então, romper essas barreiras é importante também, né? Da gente lembrar que a gente pode ocupar outros lugares, inclusive daquela que não faz tudo. Exatamente. E envolver os homens na conversa também, para eles entenderem, porque é tão distante da dinâmica deles, do que eles estão acostumados, que talvez eles nem saibam que eles estão sendo machistas, que eles estão sendo grosseiros, não estão sendo empáticos. Sem dúvida. Vamos para mais uma pergunta? Meu nome é Cecília e eu queria saber quais medidas podem ser tomadas para que as mulheres tenham as mesmas oportunidades no mercado de trabalho que os homens. Boa, né? Boa e difícil. Mas eu acho que isso transita muito por essa pauta, por exemplo, que nós estamos discutindo aqui. Transita também pelo trabalho que você vem fazendo. A gente percebe grandes núcleos, né, de mulheres se movimentando em prol de auxiliar outras mulheres, né? E acho que você trouxe um ponto que é muito importante e relevante, assim, né? Com toda essa pauta do SG, por exemplo, o SG, como é que a gente queira chamar, né? A gente percebe o quanto as companhias, as grandes companhias, têm olhado para isso, de trazer essa igualdade. E acho que para algumas ainda é um discurso bonito, mas para a grande maioria das companhias, pelo menos aquelas que eu consigo interagir mais, não é um discurso bonito. Eles têm trazido esse repertório para a mesa,
para a estratégia da companhia como um todo. Então, isso, eu acredito que potencializar esses movimentos é o que vai fazer com que, aos poucos, tenhamos as mesmas oportunidades, conforme a pergunta dela. Ô, Lilian, posso voltar em você? Porque eu fiquei esperando você retomar. Ai, aí a câmera tava em pode. você. Tá bom. Vai Só- ter que repetir. Só pra você fazer essa retomada. Ah, não, Depois ela eu acho que pediu. dá pra aproveitar o que ela falou. Ah, porque então depois tá eu bom. cortei pra câmera central, mas eu tava esperando você... O que você quer que eu faça, então? Que eu não, repita a pergunta? Não, só fala assim, então responda a pergunta Tá da bom, Cecília. então tá bom, assim, né? tá. Bom, então respondendo a pergunta da Cecília, como é que a gente faz, né, para fazer com que homens e mulheres tenham as mesmas oportunidades no mercado de trabalho? Acho que daí dá pra aproveitar que eu joguei depois pra câmera central, ou se quiser responder mais uma vez. Fechou. Pô, eu não vou conseguir falar tudo que eu Falou falei. tão bonito, não, né? Tava na central aí, pegou. Ficou meio aquela coisa meio, aquele corte. Seco. É. Mas acho que dá, sim, a gente faz um bem bolado. Vamos lá, Laís. Olha, uma coisa que eu vejo, essa nova geração que tem tanta informação e tanta verdade que às vezes tem tanta vontade que traz a sua opinião, o seu olhar, num momento que talvez não seja o apropriado, que é onde a gente justamente tem a dificuldade do contratar, do desenvolver o time e tudo mais. Aonde eu vejo que essa mudança ela acontece? Top-down. Que é onde a gente chama no mundo dos negócios. A publicitária adora um termo em inglês, né? Conta pra gente o que é Vou esse termo em explicar o que inglês. que é isso. Top-down é o que significa? É da alta liderança, porque ela cuida da cultura, ela determina como vai funcionar e isso vai até o estagiário. Eu já fui estagiária, que eu falava, gente, mas como? Que esse pessoal lá em cima não tá vendo isso? Como que eles não veem tudo isso? Só que acontece, às vezes eles estão vendo. Só que tem uma movimentação. Quanto maior a empresa, mais se demora para você ajustar a um novo movimento do mercado. É o caminho que está todo mundo indo, justamente. Está todo mundo conversando sobre isso. Algumas empresas se movimentam de um jeito mais rápido, outras menos. Quem está começando, quem ainda está assim, num cargo, numa estagiária, numa analista, você ainda não tem o poder de uma tomada de decisão lá, de uma gerência, de uma diretoria, de uma empresa. Porque é lá que vai ser decidido. Faça o seu trabalho muito bem feito e encontre o caminho, o momento que você pode contribuir com a sua opinião. Porque também uma opinião que não é apresentada no momento em que as pessoas estão dispostas a ouvir, isso afeta muito a sua carreira. Então, acho que a gente também tem que ser inteligente nisso. Primeiro, assim como você vai selecionar a empresa, você está sendo selecionado quando você vai trabalhar num lugar, selecione a empresa. Procure entender, essa é uma empresa que está antenada, o que ela faz? Ela faz pela diversidade, pela equidade, pelo meio ambiente. Estuda sobre a empresa primeiro. Escolhe onde você quer trabalhar. E não somente olhar, aliás, eu vou nessa daqui porque ela paga mais. Porque às vezes, esse estresse todo que você vai ter não vai valer o 100, 200 reais a mais que você vai ganhar nessa empresa. Também entenda isso, as oportunidades de carreira. É muito importante esse processo de seleção de onde você vai trabalhar. E entender o momento de trazer também essa opinião, que eu acho que a nova geração tem opinião demais também e comprometimento de menos. A gente tem que olhar para isso. Mas essa mudança, ela vem de cima, ela vem da diretoria. Então, você tem que entender o ambiente que você vai estar, conseguir trabalhar numa empresa que você se conecta com esses valores. E aí, quando você se dedica, você traz um comprometimento, você faz o que precisa ser feito, você ganha espaço de ser ouvida. Aí sim você conquista o momento de você compartilhar ali a sua opinião para sua gestora e você vai trilhando ali o seu caminho de crescimento. Eu acho que é importante isso que você está dizendo, mas eu quero de novo só fazer uma ressalva, né? Porque a gente, infelizmente, grande parte das pessoas não pode escolher onde trabalhar, né? Especialmente as mulheres, né? Eu acho que cabe mesmo a essas grandes empresas que a gente está nesse nível de discussão, fazer isso nos seus ambientes, porque o ambiente é propício para isso, elas têm espaço para isso, então tem espaço tanto para implementar políticas afirmativas, né, e não só, né, em relação às mulheres, tanto quanto oferecer espaço para que as mulheres sejam ouvidas, mas é também um trabalho de educação que eu acho que a gente precisa fazer desde a base, porque as mulheres que não têm condição de escolher os seus próprios empregos, né, os seus trabalhos e que estão ali lutando pela subsistência, elas não vão ter essa oportunidade, né? Então, eu sempre digo, né, que quando a gente
né, tem um privilégio, a gente tem que olhar do nosso lugar de privilégio, justamente fazendo, né, essa análise, assim, né, do quanto a gente pode contribuir para quem não está nessa bolha, né, e isso é muito importante também. Eu acho que quando você fala de ecossistema, eu adoro essa palavra, porque eu vejo que é isso, né, cada um no seu lugar, na sua perspectiva, fazendo aquilo que pode, para que a gente consiga melhorar para todo mundo, né, para olhar para todo mundo. E isso é muito importante também. Mais uma pergunta das ruas, vamos lá. Então, oi, tudo bem? Eu sou a Daniela e minha pergunta é como que eu posso começar no mercado de trabalho, empreender aos 48 anos? Será que não estaria um pouquinho tarde demais? Agora a Daniela tocou no assunto importante, porque além de todos os desafios que as mulheres encontram, a gente ainda tem também a barreira da idade. Infelizmente, em alguns mercados mais do que outros, 43 anos, 48 anos, a gente já... Até por conta dessa sociedade que a gente vive mais uma vez, né? De que a juventude é tão exaltada. É tarde, vocês acham, para a Daniela começar aos 48 anos? De jeito nenhum, imagina. E, Daniela, uma sugestão para você. Primeiro comece olhando o que você é boa em fazer. Você faz um bolo de chocolate gostoso? Você sabe costurar? Você sabe organizar festa? O que você sabe fazer? É aí que você vai ganhar dinheiro. Talvez você não ame fazer isso, mas começa por onde você é boa, por onde você vai ganhar dinheiro. Porque você tem que pagar os boletos, né? Então, começa nessa parte prática. E aí, conforme o dinheiro for entrando, deixa bem separadinho o que é a empresa, o que é você. Entenda que é uma empresa mesmo, sabe? E aí, sim, você consegue ir se organizando e você vai entendendo esse passo até você conseguir chegar nesse mundo ideal de, ai, nossa, eu fiz o bolo porque era o que eu precisava para juntar dinheiro para eu poder finalmente trabalhar com fotografia, que é algo que, nossa, eu amo, aprendi, fiz meus cursos, comprei uma câmera, né, porque você tem isso, você tem que ir investindo. Então, começa o que você é boa, o que as pessoas comprariam, elas te pagariam pelo que você sabe fazer. E aí você vai trilhando o seu caminho. Agora desapega da idade. Bom, eu concordo também, né? Poxa, eu acredito em 2 movimentos, assim. O primeiro, se você quer empreender de fato, eu não acredito que tenha idade ideal para empreender, assim. Acho que o mais importante é entender o teu propósito. Qual que é o teu propósito de vida, assim? E eu sempre costumo trazer uma reflexão para as pessoas quando eu vou falar sobre empreender, assim, né? Qual que é o seu porquê? Por que você faz o que faz, né? Qual que é o diagnóstico que você fez, que fez o teu negócio nascer? Seja ele o bolo que você faça, mas seja a escola do mecânico, a tua empresa, ou qualquer negócio. Qual é o diagnóstico que você fez que gerou o teu porquê, né? Eu costumo dizer, eu vou dar um exemplo meu para poder colaborar aí com a resposta da tua pergunta, é que quando as pessoas me perguntam o que você faz, literalmente a única coisa que eu não faço é vender curso, porque vender curso é o como, né? Eu crio condições para que as pessoas mudem a vida delas através do ofício da mecânica. E olha como é diferente quando a gente fala isso. Então, se você fazer um bolo, eu não faço bolo, né? Mas o porquê que eu faço isso? Que é isso que conecta com as pessoas e é isso que os empreendedores bem-sucedidos fazem. E eu posso afirmar isso, né? E para entrar no mercado de trabalho aos 48 anos, eu vou dizer uma coisa, assim. Sim, a gente tem exaltado tanto a juventude e tudo mais, mas é tão importante quanto exaltar a juventude nas companhias, ter a diversidade, porque nada compete com a experiência. Às vezes a pessoa que é mais velha, ela tem uma bagagem, ela tem um equilíbrio até emocional que pode ser compartilhado, e é essa mistura que no final do dia dá resultado, né? Eu falo porque hoje eu emprego 720 pessoas, assim, e o nosso público é bem diverso. A gente tem a galera jovem que trabalha lá em algumas funções que são super adequadas a eles, mas nós também temos pessoas com mais idade, inclusive com mais idade do que eu tenho 43, viu? Então, só para dizer que nunca é tarde para começar mesmo, assim. E quando vocês, né, vocês que são pessoas que estão tão ligadas, né, ao empreendedorismo feminino, em mudanças, né, de cenários, de contextos, quando vocês olham para o futuro, o que vocês querem? O que você enxerga, por exemplo, para a sua vida, para tudo isso que a gente está falando? Para onde a Sandra olha? É muito claro para mim. Eu acordo todos os dias porque eu tenho certeza do meu propósito e eu quero deixar um legado para o mundo, assim. E quando a gente quer deixar um legado, não existe nenhum obstáculo. Então,
eu tenho certeza de como eu gostaria, né, como eu quero ser lembrada o dia que talvez eu não estiver mais nessa vida. E quero que outras pessoas deem sequência no legado que eu deixei. Então, eu vivo do meu legado. Acho que é isso, quando eu olho para o futuro. E você, Laís? Olha, eu vou repetir minha colega, porque essa é uma palavra que eu uso bastante, é o legado, o que a gente constrói. E para mim, o caminho está muito... A gente falou de privilégio, e é o privilégio que traz a liberdade de uma mulher poder ser quem ela é. E essa liberdade de escolha do que ela quer fazer, de como ela quer viver, de qual que é o propósito dela, como que ela vai batalhar por este propósito. Essa liberdade, ela vem num lugar onde a gente até tá agora num pêndulo, porque a gente estava tanto aqui no masculino, que agora a gente vem num pêndulo de exaltar tanto o feminino, pra gente conquistar uma equidade aqui no meio do caminho, né? Porque tá tudo muito polarizado pros dois lados, mas a busca é o equilíbrio. E nesse equilíbrio é onde as pessoas têm essa liberdade de ser quem elas são, de viverem a vida do seu jeito, de uma forma sensata e com leveza. Então, a minha busca é para que as mulheres tenham a liberdade de ser quem elas queiram ser, para que elas tenham leveza na sua vida, que elas saiam dessa coisa da mulher guerreira, que precisa tanto e tanto e tanto provar para si mesma, provar para os outros, para que a vida seja mais leve. E sim, dinheiro é importante, é um recurso que traz essa liberdade de escolha. Então, a gente precisa, sim, falar de dinheiro, a gente precisa falar de trabalho, precisa falar de autoconhecimento, de menstruação, a gente precisa trazer à tona todos os elementos do universo da mulher para que ela possa respirar e ter uma leveza para ser quem ela quer ser. E tirar os tabus, né, que envolvem o feminino, né, que é... Nós somos seres que somos, né? Então, a gente tem que ser respeitada na nossa essência, né? Na nossa humanidade, né? Naquilo que é mais latente e natural, né? De todas nós. Bom, a gente está chegando ao final, mas eu queria que vocês deixassem as suas contribuições finais, falassem aí se faltou alguma coisa. Agora o microfone é aberto para vocês falarem o que vocês quiserem para a gente encerrar esse papo que foi tão gostoso. Sandra. Acho que eu deixaria uma mensagem final, assim, para as mulheres que nos ouvem, né? Que mulher pode, ela pode tudo que ela quiser. Aliás, todos nós podemos, porque começa aqui, né? O nosso maior limitador é o medo e o medo paralisa. Então, não tenham medo. Façam, vivam do propósito que dá certo. Muito bom. E você, Laís? Que você que está aqui nos ouvindo, você busque um caminho interessada. É aqui que as coisas vão acontecer. Aonde você se interessa por outras mulheres, você se interessa por contribuir com outras mulheres, você se interessa por outra. E aí você vai receber. Vamos nesse caminho da abundância. Quando a gente olha muito pra gente, o que eu tô ganhando, o que é bom pra mim, a gente vai nessa escassez e é onde tá todo mundo se tapeando um por cima do outro, porque tá cada um olhando pro seu umbigo. Quando a gente tem essa clareza do que a gente quer pra gente, e a gente vai nessa soma, nessa abundância, e no modo interessada, deixa eu ouvi-la, deixa eu entender como que ela tá, olha que interessante a história dela. Todo mundo vai fazendo isso, aí a gente consegue ir pra um lugar muito bom. E essa é a busca. Muito bem. Então, essa foi a Sandra Nali, a Laís Chedi, as nossas convidadas de hoje. Eu agradeço mais uma vez pela participação de vocês. Sejam sempre muito bem-vindas. Muito obrigada. Obrigada. E eu sou a Lilian de Souza. Esse foi mais um episódio do nosso videocast do Entre Elas. Acompanhe a Educa TV nas redes sociais. Acompanhe também o nosso podcast nas principais plataformas de áudio. Deixa lá a sua avaliação. Acompanha, segue a gente para fortalecer o nosso trabalho. Semana que vem a gente está de volta com mais um episódio, mais um tema muito importante para o debate do mundo feminino, do mundo das mulheres. Espero você aqui na Educa TV para Campinas e toda a região. Um beijo e até mais. Prefeitura de Campinas, Secretaria de Educação, Produtora Rio Brasil Digital. Educa TV Campinas, um mundo de conhecimento para você.